vamos iniciar o nosso Cabalá da não guerra e a Cabalá da guerra. É claro que a questão da guerra ela envolve uma série de fatores que, do ponto de vista não só político, econômico e social, mas também ligado a aspectos da dimensão que, segundo a Kabbalah, tem todo um processo da possibilidade de reversão, a começar no próprio ser humano, no próprio grupo e no próprio povo, entre outros, mas que o cerne da questão na Kabbalah da não guerra, porque na Kabbalah da guerra os processos são mais duros e as leis chamadas de Elohim, que no popular é do karma, elas ocorrem, e a chamada lei de causa e efeito. São leis da consciência que Deus promulga, e nós, é como a gente entra no mar, a gente precisa saber nadar. Tem gente que sabe surfar, tem gente que sabe mergulhar, tem gente que não sabe nem nadar. Então seria uma alusão, uma metáfora e uma analogia com quem entra em guerra. Mas que não é bom, né? Ficar sempre mergulhado, sempre surfando, apesar de ser entretenimento no sentido positivo aí, né? Claro, mas é uma metáfora. Ou mesmo vivendo no mar, nadando, ou seja lá o que for. O homem, o habitat é na terra. Então, o habitat espiritual do ser é a paz. Por isso que a gente colocou a Kabbalah da não guerra e a Kabbalah da guerra. Quando está em guerra, infelizmente, a verdade vai se reduzindo e a gente vai apresentar uma série de códigos, inclusive soluções, mas que também partem do próprio ser humano. As lideranças são, claro, fundamentais, e em países que nós elegemos as lideranças, somos corresponsáveis. E apesar de não sermos corresponsáveis nos países que não elegemos, que é uma teocracia ou autocracia ou mesmo autoritarismo, aí é naturalmente ligado ao tikkun nosso individual ou de um grupo. Isso já abordamos em outros conteúdos. Mas nesse conteúdo nós vamos abordar a guerra como uma consequência das nossas doenças de alma. Claro, existem aspectos defensivos de um grupo, de um ser, de uma nação. Mas, claro, num planeta ainda, digamos, mórbido, doente. Por isso que aí a gente vai concatenar, e bastante oportuno com a codificação, a palavra doença, Mahalá, que está aqui embaixo, escrito em azulzinho no fundo branco, e a palavra Milhamá, guerra em hebraico, elas têm exatamente as mesmas letras, repetido a letra Mem, se a gente for ver da direita para a esquerda, na quarta letra na palavra guerra, da direita para a esquerda. E uma permutação, porque a guerra é uma consequência da doença de um povo, de um grupo, de um ser. Aqui a gente está ressaltando, é claro, não por defesa, por chamada legítima defesa. Claro que o ideal é a não violência, é a Kabbalah da não guerra. Se alguém provoca uma discussão, a gente silencia. Se alguém provoca uma agressão, a gente se defende sem o agredir. Se alguém provoca uma destruição, a gente rompe o paradigma, as fronteiras, questões, para que não sejamos destruídos. Isso no sentido tanto particular, pessoal, quanto no sentido coletivo. Isso é natural. E às vezes um povo precisa se defender daquele que são barbáries, são selvagens, primitivos, naturalmente. No plano espiritual isso também ocorre. Mas aqui a gente está ressaltando como fazer essa transformação de um grupo, de uma pessoa, de um povo que ainda está na barbárie, num ritmo ainda atrasado, para que não haja guerra, para que não haja conflito, para que não haja intriga. E porque, por um lado, existem espíritos, almas que ainda estão crescendo, agora existem almas que já estão adoecidas, e isso tem a ver com o nosso sistema planetário, principalmente, segundo a Kabbalah,
na educação. A gente vai levantar os 5 principais pontos que vão fazer para que todos nós reflitamos. A questão da doença e a guerra, nesse sentido, ela é crítica e crucial, porque o valor da palavra doença, Mahalá, vai dar 83. E para que a gente não se adoeça ou nos cure, sejamos curados, é preciso Mehilá. A palavra perdão, Mehilá. Mehilá tem um yud, uma letrinha no meio entre as duas da palavra Mahalá. Ou seja, o yud, que também pode ser pronunciado segundo a Kabbalah, yad, mão, é a ação. Na Kabbalah, a mão é a letra rei. É a letra rei que vale os 5 sentidos e os 5 sentidos espirituais. Quando a nossa ação, a mão está vinculada com a mão espiritual, ou seja, com a ação do espírito, com a ação tanto da dimensão daqueles que estão no plano extrafísico, quanto na ação propriamente dita aqui no Malhut, na Terra, de forma espiritualizada. E aí a guerra ela é eliminada dentro de si e externamente. Quando a gente inicia uma ativação da Mehilá em nós, a gente pode provocar no campo externo uma transformação verdadeira, principalmente conhecendo que a morte ela só acaba no nível corporal, ela no plano espiritual a gente continua da mesma forma que a gente tem nossa consciência. A nossa consciência sobrevive, a imortalidade da consciência. A gente tem também emoções, sentimentos, são energias que no fundo elas não são da matéria. A matéria ela é uma aglomeração celular que dentro do sopro divino, segundo a própria narrativa bíblica no Tanar, a gente tem a insuflação, que é na verdade um código para denotar que nossa consciência ela é espiritual, ela não é física. O sopro, Ruach, é um nível de manifestação da alma. Mas voltando à questão do perdão, o perdão que vai representar o amor divino é vamos dizer assim, uma faceta do amor divino que também vai gerar shalom, que é a própria paz. A gente falou que vai fazer 5 postulados, 5 itens, 5 vamos dizer assim, pronunciamentos, ou como se fosse uma séreta de brota, os 10 palavras, traduzido como 10 mandamentos, seriam 5 mandamentos que são comandos da nossa consciência para a gente se refletir a respeito, provocando esse amor, esse perdão, não gerando a mahalá, a doença, muito menos a milhamá, a guerra, que carrega também as 4 letras da doença, que toda guerra é fruto de uma doença. Quando, claro, a gente não tem aqueles seres que são doentes que querem nos agredir, a gente precisa se defender ou sair do campo dessa ação violenta. Que diz respeito a esse primeiro item ao seguinte aspecto: as nossas intenções aí como líder, como político, como governante, ou mesmo como ser que comanda uma família, num lar ou numa organização, ou mesmo sozinhos, nosso comando de vida, nossas intenções são sadias, são positivas, são boas, ou a gente deseja poder, um poder de ganância, ou a ganância mesmo em si, a possuir. A gente é muito ligado aos nossos aspectos pessoais, vaidade, um orgulho tremendo de conquista, por ter conquistado. Como a gente quais são as características será que nos conduzem a esse tipo de atitude? E a nossa segunda reflexão, a nossa meta, uma meta do grupo, de um país, de uma cultura, de um povo, de uma nação, é uma meta final coletiva, cooperativa, construtiva, que vai edificar em algo, ou é uma meta que quer destruir, eliminar o outro, a outra, o grupo, o país, a nação, a cultura? Além disso, ser sectarista, exclusivista, apenas o seu modo de ver, apenas o seu modo de agir, e dessa forma autoritária quer destruir, mandar e comandar sobre outrem. Será que somos assim? Estamos com características de tendências a esse tipo de processo? E agora nossa terceira reflexão, terceiro ponto dos nossos comandos de consciência, nossos mecanismos de atividades, tarefas e mesmo o processo do dia a dia, estejamos aonde estejamos,
são autoritários ou não autoritários? Como são os nossos modelos de vida, o nosso pensamento sobre alguém, sobre o outro, sobre a vida, sobre as questões da vida? A gente se impõe, a gente gosta de impor o nosso próprio modo de pensar, a gente vive obrigando o outro a ser como a gente é. Como é o nosso processo, né? O mecanismo é autoritário ou democrático, numa palavra mais política, embora a Kabbalah denote isso como o nosso comportamento, ele é de essência, de espírito, é universalista, ele é voltado a dimensões espirituais fraternais. Indo agora para o quarto ponto, a quarta reflexão, a educação. Como está a educação de qualquer país aí no mundo, no planeta? Está baseado em valores universais, que aí é um próprio desdobramento do terceiro item da nossa terceira reflexão anteriormente apresentada aqui. São fraternas ou são tribais, grupais de exclusividade? A gente vê o outro como de um outro ou inimigo? Quando a gente entender que o inimigo externo, ele é um reflexo do nosso padrão de consciência mais animalizado, porque não vê o nosso inimigo interior, que é esse que faz mal a gente mesmo. Claro, aquele que quer nos destruir, aquele que quer nos eliminar, deve estar vibrando nesse modo animalizado. Agora a gente precisa ver se a gente também não está no modo animalizado. A reação em relação ao animal é a nossa inteligência, que é o humano, no sentido não só figurado, mas no sentido literal. A gente domestica, educa, treina um cachorro, um cão, um animal, um cavalo, assim como nos seres aquáticos, etc. Assim a gente se educa para poder reeducar. Então, como são os nossos valores na nossa educação de um filho, da filha, ou de um discípulo, ou de um aluno aqui e acolá, ou mesmo no sentido coletivo de uma nação em relação aos seus educandos, seus jovens e na nova geração crescente, em crescimento. E agora, para terminar, o nosso quinto e última reflexão, a quinta reflexão, ela diz respeito aos nossos processos e meios na prática do que a gente vem fazendo, fez ou fará. Se eles foram sempre transparentes, lúcidos ou translúcidos, se foi algo realmente de retidão ou com maquiavelismo, com intenções próprias, que é uma consequência também da primeira reflexão, que todas as cinco estão entrelaçadas e que ficam entre si amarradas no sentido negativo e desenvolvidas no sentido de libertação, quando a gente utiliza essa prática cabalista da não-guerra. São escusos os nossos meios de comunicação, de reação, de ação, em todos os aspectos, do pensamento, da palavra, do sentimento e da ação propriamente dita. Ou seja, nós estamos fazendo uma cabalá de não-guerra ou se estamos fazendo a cabalá da guerra no sentido defensivo para defender um povo, mas com essas outras intenções, com esses 5 pontos de reflexão no sentido negativo, porque aí a gente está na doença, estaremos em Mahalá. O Yud, que são 10, dá ligado, que falta a letra Yud, né, na palavra Mahalá da doença, é porque é a ativação das 10 sefirot da árvore da vida dentro de nós. A ativação das 10 sefirot na árvore da vida diz respeito às qualidades essenciais divinas que todos os povos, todos os seres no planeta, todos nós temos e precisamos ativar e desenvolver no processo educacional e de alma. Verdadeiramente a única saída, a alternativa aí, no caso, em cada meio que esse ser vive, onde nós vivemos, procuramos fazer o nosso próprio exemplo, o diálogo e, claro, com afeto, para transformar também na prática aquele ambiente, não no sentido de prepotência de vai mudar o outro, mas se a gente já está mudando e evoluindo nesse sentido, rompendo com esses 5 pontos reflexivos no sentido negativo, nós já estamos trabalhando nesse processo da Merrilá e da paz.